Livre-arbítrio, escolhas e consequências. Começaremos com algumas perguntas respondidas pelos espíritos superiores no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. O ser humano tem livre-arbítrio nos seus atos? Se podemos pensar por conta própria, também podemos agir por conta própria. Sem o livre-arbítrio, seríamos como máquinas, sem vontade própria. O ser humano goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Ele pode agir livremente, desde que tenha vontade. No início da vida, a liberdade é quase inexistente, mas cresce e muda conforme as capacidades se desenvolvem. Como os pensamentos de uma criança estão ligados às suas necessidades, ela usa seu livre-arbítrio para o que precisa naquele momento. As tendências instintivas que uma pessoa tem ao nascer interferem no uso do seu livre-arbítrio? As tendências instintivas vêm do espírito antes de encarnar. Dependendo do seu grau de evolução, essas tendências podem levá-lo a cometer atos errados, com o apoio de espíritos que compartilham dessas inclinações. No entanto, não existe uma força irresistível que o faça seguir por esse caminho, desde que ele tenha vontade de resistir. Lembre-se de que, quando queremos, podemos. O corpo físico influencia nossas ações? E, se influencia, isso prejudica o livre-arbítrio? O espírito é, sim, influenciado pelo corpo, o que pode dificultar suas manifestações. Por isso, em mundos onde os corpos são menos materiais que na Terra, as faculdades do espírito se desenvolvem com mais liberdade. No entanto, o corpo não cria as faculdades do espírito. É importante distinguir entre faculdades morais e intelectuais. Se uma pessoa tem tendências violentas, isso vem do seu espírito, não dos seus órgãos. Quando alguém se deixa dominar pela matéria e abandona o pensamento, ele se torna semelhante a um animal, ou até pior, porque deixa de se proteger contra o mal. Nesse caso, ele erra porque age por sua própria vontade. A perda das faculdades mentais tira o livre-arbítrio de uma pessoa? Quando a inteligência de alguém é perturbada por algum motivo, ele perde o controle sobre seus pensamentos e, assim, perde sua liberdade. Muitas vezes, essa condição é uma punição para o espírito, que em outra vida pôde ter sido vaidoso e orgulhoso, usando mal suas capacidades. Esse espírito pode renascer no corpo de uma pessoa com deficiência mental, assim como um déspota pode renascer como escravo ou um rico malvado como mendigo. O espírito sente essa limitação e está consciente dela. É aí que a matéria exerce sua influência. A perda das faculdades intelectuais por causa da embriaguez desculpa atos errados? Não, porque a pessoa que se embriaga escolhe voluntariamente perder a razão para satisfazer paixões primitivas. Assim, ela comete não apenas um erro, mas 2. Em um homem em estado selvagem, qual é a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto é a faculdade dominante, mas isso não impede que ele haja livremente em algumas situações. Assim como uma criança usa sua liberdade para atender às suas necessidades, o homem selvagem faz o mesmo. No entanto, como você é mais esclarecido do que um selvagem, você também é mais responsável pelas suas ações. A posição social pode ser um obstáculo à liberdade total de ação? Sim.
O mundo tem suas exigências e a posição social pode limitar a liberdade de ação. No entanto, Deus é justo e considera essas limitações. Ele deixa a responsabilidade para você fazer o possível para superar esses obstáculos. Para a doutrina espírita, não existe destino fixo, predestinação, sorte ou azar. O futuro é construído dia a dia, por meio de pensamentos e ações. O espírito e seu grupo cultural escolhem e determinam seus próprios caminhos, usando o livre-arbítrio, uma característica essencial dos seres inteligentes. A evolução é a base da vida e acontece com a aquisição de conhecimentos em várias áreas: técnica, afetiva, emocional, moral, filosófica, científica e religiosa. O espírito aprende novos conhecimentos através das experiências e vivências acumuladas ao longo de várias situações, tanto no mundo espiritual quanto no material. Ao adquirir novos conhecimentos, o ser muda a forma como vê a si mesmo, aos outros, ao mundo e a Deus. Isso amplia sua consciência e promove a evolução. O conhecimento e o comportamento resultantes das situações enfrentadas ajudam a definir um caminho único para cada ser inteligente. Com base em suas escolhas, ele vive experiências diferentes e adquire conhecimentos distintos, o que molda sua individualidade. A liberdade de escolha e o exercício do livre-arbítrio são essenciais para que o ser inteligente alcance seus objetivos na vida. Os conhecimentos acumulados pelo espírito ao longo de suas experiências determinam sua capacidade de entender, compreender e resolver problemas. O conhecimento que o espírito possui ajuda a resolver várias situações da vida. Dentro do que já conhece, o espírito não encontra grandes dificuldades e suas soluções ajudam os outros a aprender o que ele sabe. No entanto, como as experiências vividas são limitadas, o conhecimento do espírito também é limitado. As dificuldades enfrentadas em certas situações mostram as limitações do espírito. A solução para um problema não vem pronta. Ela precisa ser construída e adaptada às características específicas da situação e das pessoas envolvidas. A resposta é formada com base na própria experiência do espírito ou no conhecimento acumulado por outros, vivos ou mortos. Esse conhecimento é integrado ao que o espírito já sabe, de acordo com sua capacidade de raciocínio, sentimentos, valores e compreensão. A liberdade de escolha determina quais conhecimentos o espírito irá absorver, como eles serão integrados e equilibrados com o que já sabe e como isso afetará seu comportamento. As situações que o espírito enfrenta, tanto no mundo espiritual quanto no material, podem ser resultado de suas ações passadas ou podem ser influenciadas por fatores fora de seu controle. No entanto, a escolha que o espírito faz diante de cada situação é totalmente sua responsabilidade. Dentro do que entende, o espírito é responsável pelas consequências e efeitos de suas decisões, bem como pelas novas situações que surgem a partir delas. Diante de um desafio, o espírito pode responder de formas que variam do hediondo ao sublime, mas geralmente a resposta será coerente com as decisões anteriores que já tomou. Haverá escolhas mais ou menos adequadas para o espírito em cada momento, e as respostas serão variadas devido aos diferentes caminhos e situações. A melhor escolha
Será sempre pessoal e dependerá da coerência entre a verdade alcançada e sua aplicação prática. Quanto mais experiências o espírito puder considerar antes de decidir, maior a probabilidade de que a decisão esteja alinhada com sua história de vida e entenda suas necessidades no momento. Por isso, o autoconhecimento é essencial para exercer plenamente o livre-arbítrio. Escolhas que não estão alinhadas com a história do espírito podem levar a experiências menos enriquecedoras, reduzindo a qualidade e a quantidade de aprendizado dessa sequência de experiências. No entanto, muitas vezes, as consequências de uma escolha ou pensamento podem não ser tão impactantes. A escolha pode mudar a ênfase e a direção da trajetória, alterando as possibilidades, mas sem ter um efeito claramente positivo ou negativo. As novas experiências após a decisão serão diferentes das planejadas, mas ainda serão importantes para a evolução do espírito, pois explorarão diferentes aspectos do conhecimento. As consequências das escolhas feitas proporcionam experiências que ajudam no crescimento do espírito, desde que ele esteja consciente e se esforce para aproveitá-las. O espírito cresce ao tentar manter ou melhorar as experiências que são benéficas e ao modificar aquelas que não são. O exercício do livre-arbítrio é influenciado por fatores culturais, intelectuais e circunstanciais, que podem facilitar ou dificultar seu pleno uso. Essas influências estão principalmente ligadas ao conhecimento que o espírito possui. Quanto mais ele conhece, maior o seu entendimento e responsabilidade sobre suas decisões. Além disso, as decisões que uma pessoa toma podem afetar, ampliar ou limitar o livre-arbítrio de outras pessoas. O livre-arbítrio é exercido tanto individualmente como em grupo. As limitações e habilidades do espírito estão ligadas às do grupo social ao que pertence. As limitações e habilidades do grupo refletem a mentalidade coletiva dos seus membros, que pode apoiar ou restringir certos comportamentos. O meio cultural em que o espírito está encarnado cria um ambiente que influencia suas ações e comportamentos, oferecendo exemplos de soluções já experimentadas. No entanto, esse ambiente também pode limitar o espírito ao aceitar apenas comportamentos que são aprovados pelo grupo, dificultando a expressão de sua potencialidade. Atitudes que vão contra a mentalidade dominante do meio cultural exigem mais esforço para serem mantidas e podem precisar do apoio de uma perspectiva diferente. O grupo cultural muda e evolui à medida que seus membros evoluem, ou seja, quando eles se esforçam para superar suas limitações que também afetam o grupo. Isso inclui a família, que pode influenciar, criticar, limitar, apoiar ou direcionar pensamentos e atitudes. O meio cultural é a forma como uma pessoa compartilha suas experiências com os outros. A inteligência, como a capacidade de resolver problemas, define as abordagens preferenciais para identificar e solucionar problemas. Embora essa capacidade facilite certos aspectos, também limita as opções disponíveis. A maneira como a cultura e as características biológicas moldam a inteligência afeta como os problemas são abordados e resolvidos. O livre-arbítrio
também é afetado pelas chamadas contingências, pois são incertezas sobre se algo acontecerá ou não, e são determinadas por fatores fora do controle da pessoa ou do grupo envolvido. Quando um espírito reencarna, ele enfrenta condições na Terra que afetam seu livre-arbítrio, como alimentação, sono, envelhecimento, limitações físicas, visão, audição, formas de comunicação e condições ambientais. No Espiritismo, o livre-arbítrio é um aspecto fundamental da lei maior que sustenta a evolução do universo inteligente. É a capacidade do espírito de agir dentro dos limites de seu conhecimento e de ser responsável de acordo com o seu entendimento. Uma situação é bem clara: se você agir sempre dentro do amor, você errará menos nas escolhas do seu caminho.